Então, eu vou fugir um pouco da liturgia aqui e já vou pedir, como o nosso homenageado gosta muito de falar, né, todos sabemos, é um grande orador, eu vou fazer uma breve apresentação dele e depois vou pedir a Mirabeau e a Trevas que falem também uns 5 minutos cada um sobre ele e depois nós já vamos partir para as perguntas, porque acho que todo mundo tem muita coisa, eu inclusive, a perguntar a esse grande paraibano, né? O Willis Leal, o que eu acho mais apaixonante nele é que ele é uma pessoa muito polêmica, muito corajosa, fala tudo que vem à cabeça com coragem, não contemporiza, e de tudo que eu já ouvi dele, já ouvi muita coisa, tive o prazer de fazer uma viagem com ele a Cabaceiras e ao Lajeado do Pai Mateus, né, um dos projetos da vida dele, que é a Hollywood Nordestina, e ele foi assim, um showman ao longo da viagem, era num ônibus grande, e ele foi contando histórias de bode para nós, foram as histórias mais divertidas que eu vi na vida, e ele conta tudo com um sabor, um jeito, ele é meio teatral, né? Mas das ideias dele, a que mais me impressionou foi uma expressão que ele criou em algum dos festivais da Luanda. Nós estávamos conversando e todo mundo sabe que ele tem uma trajetória além da cultura, do cinema, né, da literatura, ele escreve também, da pesquisa cinematográfica. Ele tem nessa atividade ligada ao turismo, e ele criou uma expressão que eu achei divertidíssima na hora, assim, achei estranha e divertida ao mesmo tempo, mas depois eu vi que é uma expressão profunda, que é o psicopata do turismo. Aí eu falei, o que será o psicopata do turismo? Que coisa engraçada, eu não levei a sério na hora. E depois, no dia seguinte, aquela expressão não me saía da cabeça, e eu perguntei, Willis, o que você quis dizer com aquele psicopata do turismo? Ele falou, não, é aquele turista que chega à cidade para se divertir. Ele não tem nenhum compromisso cultural, depois ele vai aperfeiçoar esse conceito, mas eu estou resumindo como eu entendi. Ele chega naquele lugar e ele quer tirar o máximo de proveito de tudo. Então ele é um predador, ele não se preocupa, ele escreve num monumento histórico, ele faz uma pichação no monumento histórico, passa uma caneta, uma tinta, ele depreda tudo, ele joga lixo nas águas, nas ruas e tal, e tal, e tal. Né? Então, depois eu fiquei pensando e comecei, a partir dessa expressão tão virulenta do Willis Leal, a notar que parte dos turistas é mesmo dedicada a essa psicopatia turística. Né? Não cria... É o sociopata, né? É verdade, o nome era o sociopata da cultura. Né? Tem um filme que você deve ter visto, passou no Festival do Rio, deve ter passado na mostra, que é um filme alemão sobre os campos concentrados, visita aos campos de extermínio nazistas. E o filme não tem uma palavra, é uma câmera e os turistas pelo campo de extermínio e o guia. Não, e agora vocês vão ver o forno, não sei o que está aqui, que derruba não sei quantas, matou não sei quantas pessoas. Aqui eram os ossos que eram jogados, olha aqui a cava. Aí todo mundo olha a cava lá onde jogava. Então, esse filme é uma referência boa. Eu vou tentar achar o nome dele, se você não viu. Não vi. É incrível o filme, incrível. Exatamente isso, psicopata. Tá. E, dito isso, essa parte, essa expressão, eu tenho em casa 2 imensos volumes, belíssimos, 2 álbuns gigantes que ele fez com toda a pesquisa dele sobre o cinema paraibano. Né? Ele faz pequenos perfis e conversa com nomes de várias gerações do cinema paraibano. Alguns, os que já morreram, ele escreve sobre a convivência, as memórias e a pesquisa sobre a história deles e as várias gerações. Né? O cinema paraibano está de luto com a perda de Manfredo Caldas, que é um dos personagens do livro. Né? E tem muitas outras obras que Trevas e Mirabeau saberão muito melhor do que eu conheço mais falar. A Hollywood Nordestina, quer dizer, nós temos uma série de assuntos para discutir com esse homem, que em 80 anos de história dedicada à cultura paraibana e também à gestão política, à gestão cultural, porque ele foi gestor cultural, né? Exerceu funções públicas e tudo. Então é um homem que
E ontem soube que é parente mesmo de Péricles Leal, não é uma coisa... Prêmio legitíssimo, né, de Péricles Leal. Então, tem muitas e muitas histórias para contar. Então, eu vou começar com o Mirabeau, que já está no segundo filme com ele, não é? Então, eu pediria muito, Mirabeau, que você contasse desses 2 filmes e depois falasse mais um pouquinho da sua convivência com ele, escolhesse algum aspecto e Trevas outro, e nós vamos abrir, então, o debate. Primeiro, eu queria começar dizendo de que o lugar de Willis devia ser na universidade. Porque na universidade a gente poderia ter um campo muito, ainda mais aberto, mais estruturado para desenvolver toda essa explosão que ele tem como intelectual. Não sei porquê, a universidade não permaneceu com você, né? Então, pequena história sobre isso. Né? Esse é o primeiro ponto. O Willis, a gente pode dizer que é um homem antigo. É um homem velho. Não é? Porque começou muito cedo nessa lida intelectual, né? Tanto como a gente observa, quando a gente começa a observar o ser Willis, pela necessidade psicológica dele, quanto pela necessidade que ele tem também de transformar, de movimentar os ambientes onde ele está. É um inquieto. É um ser inquieto. E por ele ser esse ser inquieto, ele tem uma virtude que ele até já explorou essa virtude como um eixo da vida dele, que eu não tenho essa virtude, acho que a maioria das pessoas não tem, que é a solteirice. Ele é a solteirice, né? Ele é um homem solteiro, ele é um homem solteiro no sentido mesmo de estar solto, não procurar ligações, né? Não ter amarras. Não ter amarras, né? As ligações físicas. Apesar de ter, e ele exibe isso, né? Eu acho que se vocês observarem os livros de Willis, principalmente o livro que ele fez, depois você transformou nesses 2 belíssimos álbuns, que antes foi o discurso cinematográfico, né? Ele faz uma dedicatória. Se vocês contarem lá, uma vez eu contei, há uma centena de mulheres com nomes. São 103. 103 mulheres, né? Começa a Ângela, a Fátima, a Mariana, a Paula. Ele elabora esse roteiro sentimental dele sempre com essa manifestação. O que mostra essa bipolaridade dele. Ele se mascara na falta de amarra, nessa solteirice, mas é um homem que tem essa vinculação romântica quase erótica. E para isso, e por isso, quando eu comecei a trabalhar por amizade mais, e também no sentido de elaborar um legado da vida de Willis, começamos a conversar e o Willis me traz muitos documentos, muitos papéis, a todo instante são papéis que chegam, e papéis que vão, e papéis que se repetem, e vai lá e vem cá. E ele trouxe um álbum repleto, e alguns vídeos também, de mulheres. Centenas de fotos de mulheres. Né? Ele chama as mulheres, as damas, e as mulheres as mais ousadas, as mais interessantes, as mais bonitas. Né? E ele me trouxe aquele material, eu disse, eu não vou. Não
muito pertinente fazer um uso nos filmes de tanto material, você fica com esses materiais para as suas memórias. Parênteses entre isso, a casa que o Willis tinha era, tem algumas pessoas que frequentavam a casa de Willis, a redondeza, era tido como um paraíso. Né? As pessoas na praça ficavam, mas que local bonito, aquilo é um paraíso, aquilo é uma areia, aquilo é uma pessoa que vive no entretenimento. E há esse lado, portanto, de Willis com as mulheres que, em alguns dos filmes, eu tento diminuir, e diminuo nesse grupo, eu diminuo mesmo isso, mas que passa a ser importante. Com isso eu quero dizer que um dos eixos principais da minha observação sobre o Willis é um pensamento que ele tem de vida, que eu não compreendo bem, que foi transformado num livro, que é o amor atonal. A aventura. A aventura do amor atonal. Eu não sei o que é isso, seria uma boa oportunidade dele mais uma vez tentar esclarecer isso. Não é? Inventou essa história do amor atonal, juntou-se com Jomar, um Nis de Brito, e estabeleceu esse ritual afetivo novo que realmente as pessoas não conseguem entender, que é o mundo mais dessa mente extraordinária que é o Willis. Então, nos 2 filmes que eu fiz para o Willis, o primeiro dele eu abordo essa questão mais do cinema, dos gostos dele, e sempre nos meus filmes eu gosto de pôr um contraponto, uma pessoa a perguntar do nível dele, não é? Que às vezes tem a vaidade que o Willis tem também, e que não está aqui, que da outra vez esteve aqui, que é João Batista de Brito, um amigo dele, que instigou muito o Willis durante 1h30 a perguntar, a levar o Willis por caminhos do cinema que impõem um discurso sobre o cinema muito interessante. Esse foi o primeiro filme. Aí percebe quem é o Willis, percebe os gostos de Willis, percebe os costumes de Willis, percebe a aventura de Willis no cinema. Um filme sobre o cinema. Que eu termino esse filme fazendo uma montagem dele com Chaplin. Eu consigo fazer uma imersão dele num diálogo com Chaplin. Essa segunda vez, o Willis chegou e disse para mim que, como se sabe, que é o motivo também desse debate hoje, o Willis fez 80 anos, em setembro. Aí o Willis disse, vamos preparar algo assim para meus 80 anos. Tá bom. Sempre eu exigi de Willis e de algumas pessoas para as quais eu faço alguma coisa, que só deve ver o filme como filme concluso. Oi, não ouvi, desculpa. Eu só mostro o filme quando o filme está concluso. Ele não tem... Entendi, confuso. Ele não participa, ele não vê, eu Super censura. só vê pronto na tela. Aí a crítica dele, ele... Como eu não sou um profissional do cinema, como eu não me declaro um cineasta, minha profissão, eu sou mais em outra área, da área de ciência, eu um pouco estou ligando se acham ruim, se acham bom, eu apenas fiz o aquele trabalho. Então eu fiz, para essa vez de Willis, eu resolvi colocar o Willis psicológico. Willis e as suas... Willis e a sua consciência, né? O que é que move o Willis? Porque o Willis é esse ser mítico, é esse apóstolo do cinema, porque o Willis é esse herói, né? Do sertão, né? Quase por conta de Cochichora e outras coisas que ele fez. Então eu fiz uma abordagem essencialmente psicológica. Quem viu ontem o teaserzinho sobre o filme que vai ser passado, vê que é o Willis conversando com imagens caleidoscópicas, né? Com imagens assim bem estranhas, né? Com olhares de mulheres assim bem pertencentes assim em cima dele. Então eu fiz esse filme
passa-se uns 20 a 25 minutos, um retrato de Willis por ele mesmo, onde não tem nenhum outro personagem a não ser o Willis por ele mesmo. Não se introduz nenhuma pessoa a não ser Willis e a consciência. Eu perguntava a ele, mas nem coloquei minhas perguntas, e ele responde, ele se mastiga, ele se fica angustiado, ele fica tenso, ele fica soberano, ele fica confuso, ele fica dramático, mas ele conta nesse ambiente meio virtual, meio psicodélico. A outra parte do filme era um filme onde eu colocava mais algumas entrevistas. O Willis assistiu o filme, quando terminou o filme, fez bons elogios à primeira parte do filme e disse: são 2 filmes, essa segunda parte do filme eu não concordo, eu não acho que você me colocou numa reportagem aí, falando sobre as coisas da cidade, sobre o bode, que ele parece que se arrepende de ter falado sobre o bode, né? Até um poeta famoso, que é o Sérgio Castro Pinto, fez uma poesia para ele, ele disse: eu não quero, e veio, tal. Eu também achava ruim aquela parte. Em homenagem ao Willis, eu, pela primeira vez, fiz uma modificação para o filme. Então o filme foi exibido de uma forma e vai ser exibido agora, reduzido com outra forma, onde eu retirei mais a parte que o Willis me convenceu e não gostou dessa abordagem que foi feita para ele. Então o Willis que está presente no filme é o Willis por ele próprio. É o Willis, um ser antropológico, um indivíduo que tem, apesar de raízes no brejo paraibano, muito cosmopolita, não é? Que dá saltos no mundo da filosofia, que dá saltos no mundo da antropologia, às vezes sem muito suporte acadêmico, mas com muito suporte emocional, certo? Que se torna, a meu ver, um mosaico muito interessante de como se constrói, de como se construiu um personagem que ele não aceita, eu digo que ele representa um personagem, ele até se repreende o assunto e diz, né, com uma certa coragem, que quem é personagem é ariano, não ele, né? Ele se coloca nesse nível. O personagem não sou eu, o personagem é ariano. Ariano, sim, usa máscaras, mas eu não uso máscara. Então, dessa vez, quem for ver e quem assiste, quem me escuta um pouco sobre o Willis, não vê o trajeto formal da história de Willis, não vê a biografia de Willis, não vê essas coisas que já se falam tanto sobre Willis, seus livros, seus casos, suas historietas, né? Essa delícia que é conversar com o Willis, não se vê muito no trabalho que eu faço sobre o Willis. Vê mais um Willis imerso num campo muito introspectivo, com as reflexões dele do ponto de vista do ser humano. É isso que eu fiz para o Willis nesses 80 anos de idade, né? E até disse ontem que gostaria muito que ele se prolongasse na vida por conta desse legado de inquietação que ele traz à Paraíba. Paraíba tem pouquíssimas pessoas com esse desejo diário de estar instigando em qualquer momento, sobre qualquer coisa que o Willis nos traz. Mirabeau, só me lembra o nome do primeiro filme, aquele que a gente viu lá no Tambaú, né? E o primeiro, aquele... Muito além do atonalismo e da imortalidade. O nome do filme é Muito Além do Atonalismo. Do atonalismo e da imortalidade. O primeiro, maior. O Willis Leal. O Willis Muito além Leal. do atonalismo e da imortalidade. No caso da academia. Né? Da imortalidade. E quantos minutos que dura?
105 minutos, né? E o segundo, então, 25 minutos, 25 Não, minutos. 41. Ah, esse novo, 41 minutos, tá? E esse novo é o Willis, Mais- mais do que 80. Mais que 80. Mais que 80. La Dolce Vita. Aí tem o subtítulo da Dolce. La Dolce Vita. Lá do TV. Fernando Trevas, por favor. Ontem, quando o Vladimir foi falar de Willis, uma coisa interessante. Né? Vocês querem que eu use o microfone ou não? Tem microfone aqui, tá bom, né? O primeiro livro de cinema que ele leu, Significação do Faroeste, foi emprestado por Willis. Né? Eu queria fazer um pouco, falar dessa trajetória de Willis, do Willis que eu conheci como pesquisador e do Willis que eu convivo, enfim, mais próximo, mais distante, nos últimos 30 anos. A primeira referência que eu tenho de Willis, sem ser referência de convivência, às vezes eu estava aqui tomando uma cerveja ali, estava o Willis Leal lá, presidente da PBTU e tal, mas eu sabia que era mais que isso e tal, que era uma figura pública, né, a partir dos anos 80, quando eu passei a vê-lo, ele era mais ligado ao turismo. Mas o Willis tem uma trajetória interessante porque ele escreve no jornal que nasce nos anos 50, Correio da Paraíba, depois escreve no Norte, ele é ligado a, de certa maneira, Zé Rafael de Menezes, no início com o Jomar, né? O Zé Rafael, o intelectual paraibano, que era radicado em Recife, que escreveu Caminhos do Cinema, os primeiros livros sobre cinema, né, de um autor brasileiro. E tem uma foto que eu acho uma foto bacana, e acho que foi o próprio Willis que me deu, que é uma foto dele e Linduarte Noronha, quando eles foram à Ponta do Cabo Branco, em 1956, filmar a Ponta do Cabo Branco. Esse filme está perdido, enfim, está perdido, eu nunca vi, eu sei que foi filmado. E tem uma foto deles lá, que é um dado interessante, né, porque a Ponta do Cabo Branco é uma referência geográfica forte aqui. Inclusive hoje o Willis mora ao lado dela. E aí tem lá os dois nessa que seria a primeira aventura cinematográfica de ambos, né? Me corrija se eu estiver enganado. Tanto o Willis quanto o Linduarte, que é o realizador de Aruanda e tal. E aí o Willis segue escrevendo no jornal O Norte, onde eu trabalhei um tempo, inclusive o irmão dele era superintendente do jornal, né, Teócrito, e funda a CCP, ele está sempre na agitação, e novamente com o Linduarte ele participa. O que é CCP? Associação Crítico Cinematográfico da Paraíba, que foi fundada fundada há 62 anos. em janeiro de 55. Né? Fundada há 60. Walter da Silveira e os Nabaías fundaram uma associação já no início dos anos 60. Né? Essa daqui é da Paraíba anterior. E o Willis vai com o Duarte para São Paulo, na primeira convenção da crítica cinematográfica, então ele é testemunha, e hoje, sem além do Duarte, ele é o testemunho que nós temos da primeira repercussão efetiva de Aruanda. Porque tem o artigo do Glauber, né, sobre Aruanda e Arraial do Cabo, no Jornal do Brasil, mas a grande repercussão, no sentido, até se a gente for pensar, novembro de 1960, um filme como Aruanda, que é um filme, né, importantíssimo para o cinema brasileiro, mais do que falado, escrito. Você pensar o filme sendo projetado naquele prédio do Niemeyer, aquele belíssimo prédio, eu até, né, quando sou meio cético com arte contemporânea, eu digo muitas vezes que o melhor da Bienal é o prédio da Bienal, né? Então a beleza da arquitetura de Niemeyer. E imaginar o impacto que foi você assistir um filme sobre negros, com uma música originalíssima do cinema brasileiro, afora a própria temática, né, para 100 críticos, a maioria absoluta de São Paulo e do Rio, e eles testemunham desse momento importante, que eu diria não só do cinema brasileiro, da cultura brasileira. Né? Se a gente pensar São Paulo como um grande eixo econômico do Brasil do século XX, isso é uma coisa já dita pela historiografia, a gente sabe que grande parte da elite pensante paulista tem um problema forte de relacionamento com o Brasil. Né? Então, figuras como Mário de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes e outros intelectuais fazem um esforço tremendo para que São Paulo, e eu falo isso, eu tenho uma relação muito boa com São Paulo, né? Mas isso aqui não é um dado de um nordestino rancoroso, acho que um dado histórico. Né? E um dos eixos, acho que quebra essa tendência de São Paulo querer se impor diante do resto do Brasil, é o cinema brasileiro, e feito também em São Paulo, e a Aruanda, o impacto de Aruanda naquela exibição
o filme não estava programado na Convenção da Crítica, faz um sucesso enorme lá. Está lá o texto de Paulo Emílio e outros textos posteriores, Jean-Claude, né, sobre essa exibição histórica. E o Willis estava lá, quer dizer, nesse momento histórico. E essa trajetória toda dele, eu acho que tem um dado importantíssimo, que é a figura do jornalista. Né? Quer dizer, o Willis é um jornalista, na essência, diria até, nos dias que correm hoje, a figura do jornalista, basta ver o prêmio da Estreia dessa semana, né? Não é exatamente, né, assim, é preciso matizar muito bem essa questão. Mas o jornalismo humanista, né? Quer dizer, o Willis está, ele está na ponta, em vários momentos desse processo, como jornalista, como observador, como, né, um cara que intervém na cultura, e aí depois traz isso para o turismo. Né? Inclusive, eu acho até, isso é a minha opinião pessoal, que o Willis foi mal aproveitado, né, dentro dos quadros da gestão cultural na Paraíba, porque ele deveria ter ocupado, na minha opinião, cargos de relevância na área cultural, coisa que eu posso ter enganado, ele nunca ocupou, que eu acho uma grande injustiça. Justamente porque é um cara muito ligado à província, mas não é um provinciano, até por essa coisa dele ser um viajante. Acho que isso é um dado muito interessante. E voltando aí à questão do cinema, quando eu volto a morar aqui na Paraíba, já há cerca de 8, 9 anos, o Willis é um cara muito atento à interiorização da produção audiovisual. Então ele aposta no cinema, que academicamente chama-se cinema de bordas, né? Mas está lá o Willis. Vamos ver o filme feito lá em Cochichola, vamos ver o filme feito lá em São João do Cariri. Quer dizer, vamos trazer esses filmes, vamos exibir, vamos discutir. Isso é um dado muito importante. Acho um dado, que eu diria, importantíssimo, dessa constante atualização de Willis, essa sintonia dele com a questão não só da tecnologia da produção desses filmes, mas do que significa das pessoas do interior da Paraíba estarem se expressando através do cinema. E ele está muito atento a isso. Então, eu diria que é uma figura, né, que faz 80 anos, de grande relevância nesse aspecto, de estar muito sintonizado com a sua província, né, com a sua aldeia, mas não está atento aos limites que se impõem. Né? Pelo contrário, sempre tentando, quer dizer, expandir. Uma vez a gente fazendo alguma coisa lá da Academia Paraibana de Cinema, que é uma invenção dele, né? Porque eu costumo dizer, quando eu encontro o Braulio Tavares, nós nos saudamos assim: como vai, imortal? Como vai? Quer dizer, a gente poderia fazer essa autorreverência, né? E essa coisa dele dizer: olha, vamos fazer, né? Quer dizer, não vamos ficar limitados, vamos fazer. Então ele tem um projeto de um memorial do cinema paraibano, que é uma coisa que eu com ele uma vez tentamos e fizemos alguma coisa e que ele está levando adiante, quer dizer, e aí concordando absolutamente com o Mirabeau, era óbvio que o espaço de Willis seria muito mais interessante na universidade, porque o Willis, é importante dizer isso, acho que faz falta daquele chamado intelectual humanista, né, que não fica atento apenas àquela especialização, né, aquela visão pequena, né, do seu saber, né, quer dizer, essa coisa que hoje se fala de multidisciplinaridade, o Willis já faz isso há muito tempo. Né? Então, acho importante ressaltar, fora, obviamente, o fato de, né, estar firme e forte aos 80 anos. Né? E aí, uma última coisa, para encerrar, para ser atento ao pedido de tempo de Rosário, a questão da Hollywood nordestina. Eu, obviamente, como nacionalista que sou, né, fiquei meio assim. Mas quando eu vi o Hollywood com R, eu já achei assim, Oswaldo de Andrade falando, né? Antropofagia total, né? Quer dizer, é uma ironia, né? O Hollywood com R é uma ironia, obviamente. E aí estava eu no carro em São Paulo, né? Ouvindo a CBN, né? A rádio que troca a notícia. E aí tem uma notícia muito interessante, homenagem às organizações Globo, né? Essa instituição democrática e republicana que nós temos no Brasil. Aí eu vi uma matéria sobre o bode de Cavaceiro. Eu falei, imediatamente, Willis. Quer dizer, além de tudo, ele enobrece uma profissão que nós, jornalistas, não gostamos muito, né? Que é o marqueteiro. Né? Ele é um marqueteiro de primeira qualidade. Porque ele colocou Cabaceiras, ressignificou o que seria Cabaceiras, simplesmente um cenário, né? Um pano de fundo para as produções. Da Compadecida, São Jerônimo, tal e tal. Quer dizer, ele deu um outro sentido àquele cenário. Quer dizer, isso é um trabalho de marketing muito interessante. Né? Aí eu paro por aqui para depois a gente continuar aí falando de Luiz. Parabéns mais uma vez pelos 80 anos.
Bem, agora nós vamos começar a fazer perguntas para o Willis aí, e a mesa também vai fazer, né? E eu vou pedir encarecidamente que a pessoa diga o nome completo, né? Eu sou Emília Silveira, cineasta, porque está sendo gravado, e eu, no futuro, quando alguém for fazer uma pesquisa e consultar esse registro, saiba quem são as pessoas que estão aqui, qual a função que elas desempenham, para ver a origem de cada pergunta. Ele, seu famoso celular que sempre toca nas horas mais... Aperta todos os botões, menos o botão certo. Aperta todos, nunca acerta. O botão certo é desligar. Então é isso. Então, por favor, quem quer fazer a primeira pergunta, se identificando, nome completo, nome social e a função. Então, você, por favor, sente aqui para... Malu, acaba de chegar a Malu, que a gente chama de Malu da Cinemateca. Senta do lado de cá, por favor, para que você fizer alguma pergunta, você já está aqui do nosso lado com a câmera. Senta aqui com a Emília. Vem. Então, se identifique, por favor. Olá, Willis Leal, meu nome é Maviel Ribeiro. Falando alto que eu sou nem bobo. Agora, para o público, eu vou pedir o uso do microfone. Tá ligado, né? Tá. Agora, né, para ele ouvir bem, tá? Ok. Maviel. Maviel Ribeiro, sou estudante de cinema na Universidade Federal da Paraíba, resistindo apesar de tudo, resistindo e ocupando, é claro. Então, sou muito grato, primeiramente, a você ter dado essa força motriz lá na universidade, diria até na Paraíba, assim, na cultura, com o governador José Américo de Almeida, que teve esse grande apoio, e também a sua contribuição à crítica no início, né, igual ao Cineclube, essa chegada do Cineclube na Paraíba, os primeiros cineclubes no qual você fez parte, junto com a Associação das Voluntárias e a Juventude Universitária Católica, né, com o padre, eu já esqueci o nome dele, como é mesmo? Antônio Fragoso, isso, lá do Ceará. Então, hoje bispo, né? Então, antigamente se vivia uma juventude mais crítica, assim, mais preocupada com as questões do seu país. E você trouxe, junto com essa juventude e junto com a Associação dos Voluntários, essa formação aqui para a Paraíba, de certa forma, que ao longo do tempo ela foi meio que se perdendo com a tecnologia, com o cinema de shopping e com vários outros fatores, né, que foram influenciando. E hoje eu percebo que a nossa juventude ela não está tão mais preocupada, e particularmente lá na pastoral universitária, que hoje ainda atua na universidade, porém não mais com o cineclube, não mais com cinema, não mais com crítica, não mais com preocupações de questões do seu país. Hoje é algo como se fosse contrário a tudo isso, é algo como se fosse... As pessoas, os jovens não se preocupam mais com o que está acontecendo atualmente no nosso cenário, na atual conjuntura política. E isso tem me preocupado e me entristecido bastante, tem dado uma certa assim, uma dor assim, pessoal, quanto estudante de cinema, saber que houve um impulso muito grande por parte, assim, eu não quero defender uma religião, nem muito menos defender um determinado grupo, mas se naquela época houve esse empenho, essa força que trouxe cultura para a nossa Paraíba, trouxe cineclube. Hoje nós vemos cineclubes, mas são cineclubes de borda, como o Fernando Trevas falou recentemente, né, lá na universidade, são cinemas de improviso, filmes de improviso que nós temos. E amanhã a juventude se reúne lá, um grande número de jovens se reúne com o bispo atual, que é o administrador apostólico Dom Genival, que está atualmente na sede da arquidiocese,
antigamente havia o jornal A Imprensa na Arquidiocese que divulgava também coisas de conteúdo cinematográfico e tudo. E a preocupação que eu trago são esses anseios que eu trago, né, de ver uma juventude que não está nem aí para nada, para esse cenário e que não dialoga mais com esse cinema. Eu ainda tentei trazer, junto com o Fernando Trevas, lá no Cineclube da Pastoral Universitária, uma mostra sobre um filme de Pasolini, para que a gente resgatasse esse primeiro cineclube, para que a gente resgatasse esse cineclube que estava ali na sua efervescência, na época da novela Vague, e muita coisa boa eu acredito que a gente pode ainda restaurar. E eu queria saber de você quais são os seus projetos. Eu já sei que você gosta muito de cinema de improviso, de cinema de borda, tudo. E a crítica que eu faço à juventude católica, que hoje não é mais a mesma de antes. Antes se lutava contra a ditadura, contra o golpe do Estado. Hoje a gente vê algo mais pacífico, algo mais bonitinho, nas coisas mais... Então é isso que eu trago, assim, esses anseios. Saber quais são os seus projetos futuros, além do cinema de improviso, além dessa toda essa contemporaneidade. Eu vou tentar sintetizar todo esse contexto. Vamos começar pelo Cineclube, né? Obviamente, a sociedade brasileira é denominada infiltrada, vamos chamar assim, pela sociedade, pela uma categoria de pessoas chamada os neném, né? São aqueles que nem estudam nem trabalham. Nós, João Pessoa, também temos muitos neném. Infelizmente, é uma realidade que extrapola a dimensão da própria cultura, né? Em relação a Cineclube, eu constato de uma forma bem simpática que está mudando um pouco o quadro. Nós temos 9 cineclubes em João Pessoa. 9. Estou chamando de cineclube, são até entidades que não têm nomenclatura, por exemplo, Cavalho e Virabô, mas no fundo é um cineclube, já que exibe filme toda semana. 2 vêm se destacando. Um, excepcionalmente, que é o Tintim, né? O Tintim é uma instituição muito acima do cineclube. Ele produz, ele divulga, ele debate, ele apoia, ele realiza. É fantástico o cineclube. Um grupo muito homogêneo, que se amplia. E o outro é o cineclube chamado O Homem de Areia, homenagem a Zé Américo, que é o cineclube da Casa José Américo de Almeida, da qual eu, Virabô, participamos do seu conselho diretor. A semana passada, nós exibimos um filme lá, chamado O Rashomon, todo mundo conhece, e nós adotamos pela primeira vez, fizemos uma experiência, aplicamos um questionário para as pessoas presentes, para, após o filme, eles tinham 5 minutos para, em 3 linhas, informarem quem foi que morreu e quem foi que matou em Rashomon. Quem conhece Rashomon sabe o que eu estou falando. Ontem, quando eu cheguei em casa, fui fazer o relatório das questões apresentadas. Eu fiquei encantado com... Claro que o pessoal que comparece é um pessoal de melhor nível. Não é ninguém do neném, é outro mundo, né? Mas eu fiquei encantado porque nós tínhamos presentes 39 pessoas. Infelizmente, a maioria não tinha lápis. E o questionário tinha que ser escrito com esse bichinho aqui, né? E esse rapazinho não estava lá. Só tivemos, por isso eu acredito, 17 respostas, o que é um índice excepcional. Excepcional, né? E as respostas são fantásticas. Eu posso até mandar para vocês depois,
fizemos um relatório, examinando item por item como responder. O que é que eu quero dizer com isso? É que existe bolsões, existe tentativa de o cinema como manifestação cultural. O que Mirabeau faz é excepcional. São filmes escolhidos, debatidos. Lá fora a realização. Nós temos a OAB exibe cinema. Nós temos a universidade, lá na sala de Aruanda, o Cineclube atuando permanentemente. Temos um na Unip. Isto é, nem tudo está perdido. Nem tudo. O que se precisa, evidentemente, é de muito trabalho. E ter a capacidade, essa que é a grande questão, de perceber as realidades sociais, as realidades econômicas e utilizar criatividade. Hoje é peça essencial. Falava aqui, Trevas, que eu uso muito marketing. Eu, no fundo, parto do seguinte princípio. Tudo hoje é marketing. A sociedade vive de slogan, vive de nome. Chegamos ao máximo, eu vou citar só porque caia como interpretação, é o presidente do Senado descumprir uma ordem judicial e no dia seguinte dizer com cara de pau, ordem judicial é para ser cumprida. Então, essas interrogações que a gente tem que colocar para fazer as coisas. A gente vive numa sociedade contraditória, complexa. A gente tem que duvidar permanentemente. Perguntar e duvidar. Perguntar, duvidando. E o Cineclube é um grande canal para isso. A resposta que a gente conseguiu com o Rashomon, podemos conseguir com qualquer filme. Então, esse aqui tem que ser o papel do Cineclube, do Discussão de Cinema. Ser um instrumento de discussão, não um instrumento de labirinto puramente intelectivo, etc. Não, tem que ser um instrumento de ação, de atuação. Por exemplo, hoje completa 100 anos Kirk Douglas. Kirk Douglas está completando hoje 100 anos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que conheceu, pensa que ele já morreu, mas está vivíssimo. Vivíssimo. E é um personagem fantástico, porque a maioria dos filmes do Kirk Douglas foi contra o macartismo, a censura adotada em cima de Hollywood. Então, os 100 anos de Kirk Douglas abriria uma perspectiva de uma boa discussão sobre autocensura, sobre censura, etc. Só para não me estender, eu acho que, felizmente, a gente vai muito bem nesse aspecto. Em perspectiva de aproximação, você citou que é um público de acesso de outro nível lá nesses espaços, nos quais você pertence também, mas eu digo de aproximação com o público universitário, com a universidade acadêmica, assim. Qual é a tua perspectiva nessa aproximação, nesse entrelaçamento de cineclube? Nós temos sim o Tintim, nós temos sim o espaço lá na universidade, na sala de cinema Aruanda, mas eu vou muito lá na casa da Fundação José Américo, assim, mas eu vou por amor, por paixão ao cinema, não por condições socioeconômicas. Assim. Aí eu queria te trazer essa inquietação, essa minha inquietude. Assim. Infelizmente, o estudante brasileiro, ele vive numa perplexidade, vive em dilemas e perspectiva de miserabilismo, de desemprego, faz o estudante ser uma coisa muito prática, muito objetiva. Esse é um problema muito sério para se criar, né? Como convencer o estudante universitário que, em primeiro lugar, ele tem que estudar? Esse é um dilema. Eu vi um relatório essa semana que a educação brasileira estagnou e está caindo, né? Estagnou e está caindo. O nível cultural da nossa universidade, como a gente sabe, é muito baixo, é muito ruim. Você diz, eu sou doutor, isso não quer dizer nada, quer saber se você sabe ler. Essa é a questão. A cultura da internet, ela faz com que ninguém quer estudar, ninguém leia, ninguém quer mais ler.
Não, quando eu quiser eu vou no Google e tem tudo. A gente não sabe filtrar, a gente não sabe conjugar, a gente não sabe interpretar. A gente viramos um beabá internetiano. Repete sempre a mesma idiotice. Então, nós temos que desidiotizar a universidade, o ensino como um todo. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai padecer dessa cultura que a gente tem, né? Perguntas? Eu queria saber sobre esse amor líquido. Amor atonal. Se O identifique. livro chama-se A Aventura do Amor Atonal. Espera a Isso aí, pergunta. isso aí, Emília Silveira, sou diretora de cinema. Eu queria saber, estou interessadíssima nesse amor quase líquido, amor atonal, que você fala. Bom, vou sintetizar uma pequena história. Quando eu estava estudando filosofia, e o meu curso foi filosofia mesmo, filosofia pura, eu, obviamente, estudei muito Platão, o amor platônico, estudei muito toda a teoria ligada ao amor, e envolvi também com o Dr. Freud, né? Nós estudávamos muito psiquiatria, psicologia, o meu curso era filosofia, eu sou filósofo, eu mesmo de diploma. Bom, e na época a gente tinha muita namorada, a faculdade era aquele drama todo de juventude, eu com 17, 18 anos, me formei com 20. Aí eu sempre gostei muito de mexer muito com o meu intelecto e tal, né? E a gente fazia na universidade um negócio chamado painéis. Isto é, eram 3 pessoas discutindo e 2 comentando. Aí uma vez eu conversando, João Muniz Brito, que era muito amigo, era professor lá também conosco, e não sei por que entrou o assunto amor. Quando eu cheguei em casa, comecei a pensar. Eu era muito bem informado dos filósofos antigos. Aristóteles, Platão, essa canalha todinha eu conhecia muito bem. Tinha lido um banquete na intimidade. Aí a bossa nova estava surgindo, o atonal da bossa nova, a música atonal. Aí eu disse, sabe uma coisa? O amor é uma coisa atonal. Aí eu botei no papel, estava de manhã tomando um café, vou ler o papel. Na época, obviamente, a gente não tinha muito como consultar as coisas, né? Chegando na faculdade, eu tinha um professor, que era uma grande figura, depois foi bispo aquele, bispo Fernando, que era meu professor de introdução à filosofia. Eu digo, professor, conversando na sala assim, o que quer dizer a palavra tonal? Essa palavra está no dicionário? Digo, eu não sei. É por isso que eu estou perguntando. Bom, vamos separar, tonal. Isso tem a ver com música. Eu digo, sim, eu parti a partir da bossa nova. Veja lá nesse sambinha, feito de uma nota só. Uma nota só. Música não se faz com uma nota só. Logo, o amor, aí eu parti para isso. O amor também tem que ter um tom. Aí, conversando, dia depois, chegou Paulo Pires, que aliás está vivíssimo. Você me diga uma coisa, qual é o próprio painel que vocês vão fazer? Aí eu digo, vai ser feito sobre o amor tonal. Aí, sim, vai ser feito sobre o amor tonal. Eu estou querendo lançar uma tese, eu ia fazer minha tese do curso de filosofia. Quero fazer uma tese, vamos discutir no painel aqui, qual é o problema? Aí, Paulo Pires Cotonal, Jomar, obviamente, Virgínio da Gama e Melo e Dom Luiz Fernandes, que depois ele vai ser bispo. Na época ele não era bispo, tinha vindo de Roma, um homem muito culto, né? Aí eu expus, foi feito, eu tenho toda essa documentação. Eu vou até fazer uma exposição qualquer dia desse, os primórdios do amor tonal. Fiz toda uma exposição sobre o que era o amor tonal. Então, qual é a tese? A tese continua intacta. O amor tonal é um amor sem tom. O que quer dizer isso? Baseia-se num princípio de que o homem
a espécie humana, isto é, homem e mulher, aí vai até o macaco, Dr. Darwin, nós temos uma energética psicológica. Eu dava N exemplos. Eu estou pensando agora em fulano de tal, quando eu chego ali na porta encontro ela. Né? Tô não sei o que, penso, daqui a pouco chegou o carteiro. Isso todo mundo tem essa experiência psicológica. Então, nós temos o energético. E o amor é uma coisa fluida, ela é fluidal. É outra palavra da tese do amor. Ela tem um fluido, ela é fluidal. O amor só se concretiza. E eu baseei muito no filme A Noite, do Antonioni. Há muita influência do cinema no Atonal, do Godard, toda esta teoria da novela de fato está incorporada na teoria do amor Atonal. Então, é preciso que haja um fluido. Quando os fluidos se encontram, essa fusão, aí tem o amor atonal. O amor atonal ele tem que ser dualista. Não é um amor único. Ele tem que ter a fusão. Ele é atonal e, ao mesmo tempo, ele é incorporativo. Quando existe a junção dos dois, a pessoa ama. Senão, não é amor. O amor requer compartilhamento. Ele é atonal porque ele vai criando um tom. Quando ele se incorpora, o amor existe. Aí, o livro é um livro longo, é um livro complexo. Ele completou 30 anos de lançado o livro. Entendeu? E eu tenho um plano de refazer. Mas para refazer eu teria que ganhar mais 80 anos para pensar para poder fazer. Né? Então não é coisa muito fácil. Isso, no fundo, é mais ou menos isso. E tem um subtítulo. Ou a síndrome da genitálica. Porque aí o sexo é um elemento negativo do amor. E eu provo lá, por A mais B e J, que o amor atonal é antagônico ao casamento. O inimigo número 1 do amor é o casamento. O casamento é uma praga amorosa. Aí eu sinto toda a forma de casamento, como é, como que deixa de ser, etc, etc, etc. Bom, em linha geral, é mais ou menos isso. Adorei. Eu também, chegou ao líquido, claro, né? Ele já falou, chegou ao líquido. Né? Você observe que é uma coisa extremamente confusa, né? Extremamente confusa. Eu não achei claríssimo. Achei claríssimo. Se não fosse confusa, não era atonal, era física. Líquido e transparente. Eu vou dar um exemplo agora. Estava sentado ali atrás, um professor Natanael Roda Silva. Ele levantou-se. Eu ia me referir a ele. O professor Natanael Roda Silva é doutor em física, a minha semelhança. Estudou em Londres. Quando ele viu você falar em fluidos de não sei o quê, esse fluido líquido, ele não contrariou todos os princípios elementares da não é nada físico, né? Resume-se esse amor atonal que me deu, por eu trabalhar muito a mente de Willis, essa história do amor do atonal de Willis, resume-se numa atividade muito simples. Eu não quero casar e quero ter todas as mulheres. Esse é o ideal. Esse é o paradigma de que ele se sustenta no amor atonal, durante toda a história da vida dele. Então, é repleto de mocinhas, de moçolas, de mulheres, a vida toda. Como eu disse, os livros dele são repletos dessas histórias. Né? Quando tem um aspecto de Willis que a gente não tocou aqui, mas é importante, que é o carnaval. O Willis é um historiador sobre o carnaval. Então ele historiou muito o carnaval aqui na Paraíba. Né? E há uma briga, ele briga com o pessoal tal do carnaval tradição, desses carnavais de moderno, né? Mas o Willis adorou, vou só dar um exemplo assim para ele ficar bem excitado. Ele adorou quando, numa réplica de escola de samba aqui na Paraíba, que a Paraíba não tem nada a ver com escola de samba, né? Num bairro aqui chamado Mandacaru, surgiu uma escola de samba com a primeira atonalidade, uma mulher nua, dançando.
quem primeiro estava lá a fotografar, a fazer uma exegese sobre a presença de uma jovem nua no carnaval da periferia aqui, o Willis Leal. Então, a presença dessa tonalidade na vida de Willis é impressionante. Essa vitalidade. Todos nós somos atonais. E só como o debate começou amanhã falando de axé, aí a gente passou para a bossa nova, né? Porque eu descobri agora, eu já sabia alguma coisa sobre amor atonal, mas eu estou vendo que a influência da bossa nova foi fundamental. E aí, forçando um pouco a barra, né? A bossa nova, e, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, bossa nova, sistema novo, arquitetura, Brasília e a Ruanda, né? Quer dizer, são momentos importantes da história da cultura brasileira, né? Dessa uma certa mudança. E a gente pode até, né, Rosana, para o próximo debate, aquela coisa, não, porque a bossa nova deu as costas para o samba e tal, não, mas aqui a gente já está numa outra perspectiva, mas você vê que o Willis realmente... E tem um outro detalhe, né, se for pensar na questão da macroeconomia, né, porque quem é contra o casamento não deixa de ser anticapitalista, né, porque a estrutura familiar é fundamental para a manutenção da sociedade capitalista. Quer dizer, além de tudo, o Willis é um revolucionário. Ele citou Freud e Darwin, mas no fundo ele tem um certo marxismo radical, bastante carnavalesco. Né? É uma metamorfose ambulante, porque foi lembrado aqui, ele atuou na Juventude Católica. Exatamente. E ele combate o casamento, que é a base da Igreja Católica. A Igreja Católica não aceita divórcio. Está condenando muito casamento. Até está sozinho ainda, por enquanto, porque eu fui a um encontro, fazer uma palestra sobre cinema brasileiro, num encontro de mais de 500 religiosos em Belo Horizonte, a convite do Zé Tavares de Barros, só por isso, porque eu não sou religiosa, e a discussão era essa, se aceitava ou não divorciados nas atividades da igreja. Quer dizer, francamente, sabe, isso foi há uns 8 anos atrás. É inacreditável, né? Não avançou nada, né? Hoje aceita O Papa está tentando agora, mas ainda que eu me esqueci de dizer. 3 filmes foram fundamentais. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. 3 filmes, muito mais do que os tratados de filosofia e de lógica, foram fundamentais para a montagem inicial da tese do amor atonal. O Antonioni, com A Noite, Hiroshima, Meu Amor, e um filme que aparentemente não tinha nada a ver, mas eu coloquei como passo fundamental, que foi Humberto D. Então, esses filmes foram fundamentais na minha vida. Humberto D. Principalmente o Hiroshima, né? Porque o Hiroshima é todo um filme atonal. Eu me lembro de Hiroshima. Aí vem a música. Você só entende a frase dos personagens de Hiroshima se você ouvir a música. Se a música é oriental, ele estou em Hiroshima. Se a música é ocidental, eu estou na França, estou em Negev. Então, e isso foi fundamental. E um pouco de estudei física também. Eu dei uma estudadinha de física também. Um pouco, né? Um pouquinho que eu não sou analfabeto de física, mas para exatamente mostrar que... e isso hoje eu tenho isso mais apurado, eu não tenho dúvida que há uma energética que permanece na nossa cabeça e ela tem até um espírito hereditário. E é por isso que eu sempre brincando eu digo sempre uma coisa: se você encontrar uma pessoa que tem um nome muito feio, muito estrambólico, esse cabo é burro. Mas por quê? Porque quem botou esse nome dele foi o pai dele, que é burro. Logo, hereditariamente, ele pode ser burro também. Eu acho que... Deixa eu só comentar uma informação que é importante na história de Willis. Um dos eventos mais importantes na Paraíba, feito por Willis, foi junto com outros intelectuais da época, na década de 50, que foi tocado aqui com pouca força, foi a ACCP. A ACCP, que o Willis pode falar um pouco sobre isso, é a Associação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba, que tem uma origem católica.
que tem um formato totalmente católico, né? Porque os fundadores do cinema aqui na Paraíba tinham suporte na atividade do clero religioso aqui. 100%. E o Willis metido, muito jovem, metido ali, foi logo um dos presidentes. Mas tem uma historinha sobre isso aí que merece 30 segundos ser dito. Quando foi se dar o nome à ACCP, Associação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba, um dos jornalistas jovens que entendiam, que estudavam o cinema aqui, disse: o nome deveria ser Associação dos Cronistas, né, do Cinema Paraibano. De repente, instantaneamente, como uma pólvora, o Willis se pronuncia. Como, Willis? Você lembra-se como? Quem cronista é quem escreve futebol. Quem escreve sobre arte é crítico, a Associação dos Críticos, e assim foi aprovado. Então, no início, que ia ser cronista é coisa de futebol, que ele tem uma aversão social. Ele tem uma aversão a futebol e já colocou-se como crítico. Então, a todo instante, em qualquer momento aqui, vocês podem ter um rompante desse Willis explosivo. Que é isso que eu tento retratar, essa questão eminentemente psicológica, fantasmagórica às vezes, mítica, contraditória. Tem pessoas que odeiam o Willis, apesar de ser um espírito tolerantíssimo, né? Mas tem pessoas aqui porque o Willis foi verificar que ele luta muito pelo patrimônio da cidade, foi verificar uma praça que tem aqui chamada Praça João Pessoa, que foi revitalizada. Andando pela praça, aos 10 minutos, liga para mim. Você viu? Eu digo, não. Olhe para o chão. Os ladrilhos estão colocados de forma errada. Então, a qualquer momento, ele está contando, atento. Então, Willis, que o sentido mais de hoje aqui, eu acho, é prestar essa homenagem, pelo menos o meu, essa homenagem a esse cidadão exemplar, está atento, com toda a vitalidade, com toda essa energia, né? Voltaica, né? Essa energia fluídica, essa energia de qualquer coisa que você imagina aí, que eu acho que deu. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Para ele ser. Onde é que nasceu? Edmilson, fala seu nome completo e sua função. Eu sou Edilson Dias Fernandes, puxando a brasa para a sardinha, sou ator do curta-metragem Viagem a São Salve, com a direção de Everaldo Vasconcelos, que amanhã se apresentará antes do Cícero Dias, o amigo de Picasso, que no Correio da Paraíba fez um samba do crioulo doido, porque o que antecede é os filmes curta-metragens que concorrem, e está super hilário. É como se consta que Everaldo Vasconcelos está concorrendo com Vladimir Carvalho. Pois bem, eu gostaria de começar pelo gancho da solteirice a qual se referiu o Mirabeau. Aliás, se eu fazer uma correção, eu gosto de usar a palavra solteirização. Tem mais peso. Pois bem, eu queria pegar exatamente o primitivo da palavra soltério, no arcaico. Daí a razão porque o soteropolitano é que o filho amado, aos 33 anos, ele nunca se casou. Tem alguns casos, mas relativos. Daí a razão é solteiro. Cristo morreu solteiro. É o Salvador. O filho de São Salvador morreu solteiro. Daí porque o sobrenome gentílico, soteropolitano. É a figura do Willis. O Willis é que eu conheço mais como espectador dele, e gosto do distanciamento. É sempre como se eu estivesse me apresentando a primeira vez ao Willis. E nós convivemos por volta dos anos 73, eu servi as lides do Jornal Norte, quando nos 10 associados era quem realmente geria
o DB, o Diário da Borborema, rádio, jornal, televisão, impresso, Caturité e o Diário de Natal. Mas o mais interessante da figura de William é ele como coordenador do Miss Paraíba. Também. E aí... Miss Paraíba é com ele. O coordenador durante 8 anos. Aceitou porque pensou que era a Miss Paraíba que estaria à espera dele. Por sublimação, A beleza sempre por sublimação, eu posso garantir. Por sublimação, eu posso garantir que toda a vida o Peraí, é o Miss Paraíba o concurso ou o Museu da Imagem do Som da Paraíba? o concurso Miss Ah, Paraíba. eu fui fazer uma piada e não é piada. Só que ao final da candidata, eu acho que por sublimação o William pensava que a Miss era ele. Mas eu tenho uma piada. Agora, o bom é que eu tive a oportunidade de auxiliar diretamente e me lembro de como é que o William conseguia joalharia, roupa, sapato para as missas. Fretava-se um ônibus, aliás, que ele conseguia exatamente o patrocínio de um ônibus, nessa época, Gaivota de Fernando, da Gaivota. Então saímos com essa comitiva para importunar a paz da primeira-dama, Dona Mirtz. Então, chegava lá, estacionava, a Dona Mirtz despachava os dentes do lado distante. A esposa de Hernando Sátrio, o Hernando. Olha, eu não vou oferecer nada a vocês porque já está convidado. Vocês vão ao Hotel Tambaú e vai ter cafezinho, merenda lá, você for estar o bebê. Olhava para o William, recebia as meninas, cumprimentava e tal. Eu disse, William, faça o favor de ir com a sua comitiva para o hotel, porque tudo que você quer já está conseguido. As joias da Vitoriosa serão doadas, mas as outras vão ser emprestadas. Sapato, tudo que você imaginar. Agora, William, com a mesma agilidade, e ela dava um grito em você, William. Eu lembro que ela dizia agora, com a mesma facilidade que nós temos para conseguir para as missas, William, faça alguma coisa pela casa dos céus ali, se teu medo. E aí era aquela direção. Outra coisa também que eu me lembro de ti é que você exatamente criou a logomarca do Bem Me Quer, que era a pracinha, o encontro da juventude à noite, em frente ao Maravilha, né? E por aí se vai. Agora, para não me alongar muito, você que tem essa afinidade com o paisagismo da Paraíba, rapaz, você é muito corresponsável pela rua de Cabaceiras, não chove lá. E quando eu era pequeno lá no sertão, dizia que a professora de geografia, em sala de aula, para dar um exemplo de como é que é chover, ela se apropriava de uma peneira e de um copo d'água para fazer o efeito de como é que chover, porque lá não chove. Mas aí é exagero. Agora, e aí a beleza que tomou a expressão do lajedo do Pai Mateus, da Pedra da Boca. Agora a pergunta é objetiva. E onde é que fica a beleza do paisagismo da Serra de Brás do Cruz no seu marketing? Também você exatamente só pelo conforto de andar mais próximo, Cabaceira está bem mais próximo do que as 8 horas de viagem que eu fiz de Brás do Cruz para chegar até aqui, andando numa van que é pronta de entrega. Então a viagem dura exatamente 3 horas a mais e tal. Eu poderia me alongar mais, mas dizer que dessa figura elétrica, antes de existir o trio elétrico, eu acho que o trio elétrico já foi inspirado exatamente na força do dínamo motor, exatamente, que é esse amigo comum, e dizer do carinho de que homenagem se faz com a pessoa viva. E hoje, Vladimir Carvalho, mestre, usou uma palavra muito carinhosa. Ele disse, nós que já estamos agrisalhando, deve ser exatamente do clube de Willis Leal. É preciso chegar aos 80. Parabéns, amigo. Eu vou ser bem sintético a 2 coisas. Eu já publiquei, não é escrevi, publiquei 25 livros. Um deles chama-se Elas
só citavam o Pequeno Príncipe. Sobre Miss Brasil, Miss Paraíba. O outro livro dizia o seguinte: eram felizes e sabiam. Eram felizes. É sobre um clube que eu criei, eu e uns amigos, chamado Maravilha, Clube dos Solteiros. Nós reunimos durante quase 8 anos top social, econômico, cultural da pessoa. E criamos um clube só para solteiro. Casado não passava nem na porta. E com uma característica: se ele inventasse de casar e casasse, era expulso sumariamente do clube. O clube chegou a ter 87 sócios ao longo dos seus quase 8 anos de fundação. No momento, só existem 2 solteiros, eu e o colega Lemos. Morreram já 37. Morreram. Existem 31 casados. Uma das homenagens que eu recebi agora no meu 84, uma grande festa, foi oferecida por essa canalha. E um detalhe: 93%, é para o índice, 93% dos que se casaram no Maravilha casaram com moças que frequentavam o Clube Maravilha. Quantos continuam casados? 2 apenas desquitaram e o resto está tudo ok. Então, Maravilha foi a praticidade da minha teoria do amor atonal. E eu provei por A mais B a teoria dentro do Maravilha. E dos que morreram, quantos morreram casados e quantos morreram solteiros? A maioria morreu solteiro. Porque, obviamente, a gente bebia muito rum, que era a bebida da época, bebida muito rum, e tinha farra todos os dias, menos na segunda-feira. Eu vou exagerar onde ficava isso, eu não vou aquitar. Menos na segunda-feira, que era o dia de se reunir para pagar as contas. Como ninguém pagava a conta, a gente bebia, saía e ia embora. Os garçons anotavam, na segunda-feira reunia para se pagar. Sentou, pagou. Sentou na conta. Não ficou paquerando a minha namorada, não ficou para então, tinha que dar. Sabe onde ficava o Maravilha? Daqui a 150 metros, tem uma casinha lá, funcionou o Maravilha. Foi a minha lição de solteirização. Foi o grande momento emocional de minha vida. Foi onde eu tive mais felicidade. Eu disse isso para quem não disse, todas essas comemorações que eu tive no aniversário. O grande momento de minha foi o Maravilha. Solidariedade, fraternidade, conhecimento e exercício amoroso. Nós inauguramos o Maravilha, o primeiro motel da Paraíba. O Maravilha na praia, o primeiro motel. Sempre mulheres. Mulheres, sempre mulheres. Tinha que ter o primeiro motel. Excepcional. Nós, antes do motel, é bom não esquecer que nós estamos no final dos anos 60, né? É voé. Era proibido no Brasil tocar a música Jeterbe, todo mundo conhece. Menos no Maravilha. Nós tínhamos luz negra. Nós trazíamos todo fim de mês, ia buscar em Recife, tape musical mandado por um amigo nosso que morava em Nova York. A gente era top, era avançado na época. Quem fundou eram pessoas que são companheiros nossos, que tinham vindo dos Estados Unidos, da Alemanha. Criamos um clube, Maravilha. A palavra Maravilha, sabe o que quer dizer Maravilha? Pedacinho de coisas amorosas. Esse é o sentido em português antigo. E era uma homenagem ao Michel. Bom, eu só quero dizer, para encerrar a respeito de relação às missas, porque eu fui coordenar o concurso aqui durante 8 anos. Vocês não vão acreditar. O coordenador nacional, sabe quem era? Péricles Leal.
Péricles Real, meu primo. Chateaubriand retomou o concurso de Nice e Péricles Chateau era doido por Péricles, como todo mundo sabe. Péricles já estava morando em Brasília e ele foi aos Estados Unidos assinar os contratos e veio com plenos poderes. E saiu escolhendo. Paraíba só aí ligou para mim. Por que você não vai tomar? Aí eu fiquei tomando conta. E aqui para nós, dei conta do recado. Pela primeira vez, uma nordestina conseguiu a época ser Miss Brasil. Porque a nordestina era símbolo, a mulher nordestina era símbolo de feiura, de brilho. E nós conseguimos eleger uma Miss Brasil. E Solange Guimarães, uma campinense, ganhou o teve as boas. Agora, o negócio foi uma experiência muito interessante, porque na prática eu comecei a experimentar o que a beleza do concurso deu essas lições de como chegar. Isso foi muito interessante. Willis, primeiro eu acho que Trevas e Mirabeau têm que assumir a função de seus biógrafos. Né, para contar essa sua história, porque no fundo é a história da Paraíba ao longo de 80 anos e 600 Mirabeau não faz biografia, faz elogio mal criado. Aí vai ser uma coisa maravilhosa, porque vai ser um mergulho na história da Paraíba. Mas Willis, eu queria que você falasse agora do seu trabalho como gestor cultural. Quer dizer, o Trevas lembrou que você dirigiu a PB Tour, que é o Departamento de Turismo da Paraíba. Conte aí, então, brevemente, como foi sua vida de gestor público. Eu vou sintetizar muito bem. Eu trabalhei sempre com 3 eixos.